O tema de hoje é a caminhada cristã. E a caminhada cristã a gente pode assim pensar em muitas coisas, mas eu quero focar exatamente naquilo que é o início e o meio, e não vou falar o fim, mas a continuação da nossa trajetória, da nossa caminhada cristã. Amém? Eu vou ler com você um texto que a gente não quer forçar a barra para esse tipo de assunto, de tema, mas tem a ver conosco. E a gente pode extrair daqui princípios e ensinamentos para a nossa caminhada cristã. Amém? 1 Coríntios, capítulo 13, apenas o versículo 11. Nós já trabalhamos esse texto aqui numa outra oportunidade falando de maturidade. E hoje a gente vai falar sobre a caminhada cristã. E a gente vai fazer uma comparação exatamente como é a vida desde o nascimento até a continuação, a morte, para que a gente possa trazer para nós, né, eu trazer para mim e você trazer para você, princípios e ensinamentos que possa nortear a sua vida e te ajudar de alguma forma na sua caminhada cristã. Amém? Então, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Diz assim a palavra do nosso Deus, o Eterno. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Amém? Deus abençoe a leitura da sua palavra. A gente, como eu disse inicialmente, eu não quero forçar o texto trazendo para uma abordagem só para poder me favorecer, porque é conveniente nesse momento para mim. Não, mas eu quero extrair daqui algo que vai ser precioso para a nossa caminhada. E como o tema é a caminhada cristã, eu vou ainda voltar para justificar os dois termos que eu vou utilizar aqui, que é anomia e heteronomia. Nós participamos de um treinamento para líderes com o pastor Vinícius Couto, que veio de São Paulo, né, da Igreja do Nazareno, e aqui na Igreja de Grão-Pará, e ele falou sobre discipulado, falou sobre cosmovisão, falou sobre vários aspectos religiosos, aspectos políticos, aspecto da saúde, do meio ambiente, em vários aspectos, né? E aí ele deu um norte para esse discipulado que acontece em algum momento, mas ele não tem fim, ele é uma constante na vida do crente. E aí eu trouxe para a nossa live de hoje dois termos que ele utilizou. Anomia, que tem um significado, a gente vai explicar, e heteronomia. E aí ele acrescentou autonomia, eu também vou colocar, mas autonomia todos nós já conhecemos, né, o significado. Então, para a gente ter uma noção, a gente vai colocar a vida desde o nascimento e a gente vai começar a aplicar esses termos que foram mencionados nessa palestra. A caminhada cristã, ela é exatamente igual à vida de uma pessoa desde o nascimento. No nascimento, quando um bebê nasce, ele chega, ele entra nessa fase da anomia, que é uma ausência de regras. O bebê não sabe o que é certo e o que é errado, ele não tem nenhum parâmetro, porque ele não tem, né, não tem consciência do que pode e do que não pode. Então ele vai vivendo do jeito que dá, né? Quando está com fome, quando está fez xixi ou fez cocô na fralda, ele chora para que alguém venha em socorro dele, e isso vai acontecendo, mas ele não tem noção de como vai fazer aquilo. Então há uma total ausência de regras e de parâmetros para ele exercer, né, e para ele continuar. Mas chega num ponto da vida dele que ele entra numa fase que é a heteronomia, que nada mais é do que alguém que vai direcionar, que vai encaminhar esse bebê ou essa criança. A heteronomia diz que a pessoa vai viver em função das regras trazidas por outras pessoas, por pessoas externas. Então, a pessoa que está do lado desse bebê é o tutor, a mãe, o pai, o avô, quem quer que seja, que esteja cuidando desse bebê, vai ditar as regras, dizendo aqui pode, aqui não pode. Então, esse bebê, ele agora não age
totalmente inconsciente, ele age em função daquilo que vão dizer para ele. E normalmente uma criança coloca o dedinho na tomada, né? Agora nem acontece com tanta frequência, porque as tomadas elas têm uma situação que tem uma segurança, né? Já por causa de tantos acidentes que ocorreram com crianças, né, com o dedinho na tomada, as empresas que fabricam tomadas, e aí tem uma norma que determina que tem que ser desse jeito, para que não haja tantos acidentes como havia no passado. Então, mas a gente lembra disso, né, com muita clareza, quando a criança colocava o dedinho na tomada, e aí ou ela tomava um choque, ou antes de tomar, a mãe, o pai, a pessoa fala, não pode colocar na tomada. E aí a criança, a partir daquele momento, ela descobria que aquilo ali era proibido, não era para fazer. De alguma forma ela aprendeu, seja através de um choque que ela tomou, seja através de uma repreensão de um adulto que estava próximo. Então, ela viveu essas duas fases. E aí tem um momento em que ela entra na fase da autonomia, em que ela descobre como fazer e como determinar. Então, a autonomia, né? Kant vai determinar, vai dizer, vai ter uma definição, mas a autonomia nada mais é do que a pessoa vivendo de acordo com as suas próprias regras, né? Ela agora faz, não, eu sei como fazer, eu sei que é assim, eu sei que ali não pode colocar. Então essa pessoa é autônoma, ela consegue caminhar sozinha. E na caminhada cristã não é diferente, até a autonomia, e a gente vai falar depois. Mas na caminhada cristã não é diferente. Na anomia, o crente ele pode ter a idade que for, mas ele inicia a sua caminhada cristã. Eu iniciei a minha aos 23, 24 anos, né? Então, quando eu iniciei a minha caminhada, eu não sabia absolutamente nada. Eu ia no tato, né? Não tinha nada que pudesse me dizer o que pode, o que não pode. E aí, no início, né, eu ficava até com medo de fazer alguma coisa. Será que eu posso fazer isso? Será que eu posso assistir televisão? Será que eu posso ir à praia? E aí tinha um montão de pontos de interrogações de acordo com aquilo que você ouvia, né? Mas eu não tinha. A ausência de regra total, porque eu não conhecia nada. Mas chegou um ponto na minha caminhada cristã que as pessoas que estavam à minha volta começaram a falar, não, Cildemar, você pode fazer assim. Não, assim você não pode. E aí algumas regras, né, algumas situações, elas como é que eu vou te dizer? Elas eram apresentadas, mas não eram assim, vamos dizer, a verdade bíblica. Mas ainda assim era uma verdade para mim naquele momento, e eu cumpria. Porque eu não queria sair do caminho, eu não queria magoar ou entristecer o coração de Deus. Logo, eu fazia exatamente o que as pessoas me falavam aqui, de acordo com aquelas pessoas que eram, vamos dizer assim, entre aspas, os meus tutores, né? Hoje nós conhecemos como discipuladores. Eles entendiam que era daquela forma e eu tinha que seguir, porque eu não queria errar, não queria falhar. E como eu não tinha o conhecimento total, eu preferia não fazer do jeito que eles estavam falando, a ter que voltar atrás por ter errado. Mas chega um ponto na nossa caminhada, e é aqui que a gente entra nesse texto que eu li, quando ele diz assim, ó, quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Então existe um momento em que eu e você vamos ter autonomia. Por quê? Porque nós estamos em um caminho em que já detectamos o que é certo, o que é errado, e agora nós podemos caminhar com as nossas próprias pernas. E é aqui que eu queria entrar no nosso estudo de hoje. Porque existem pessoas, existem dois grupos de pessoas, e são dois extremos, e são muito perigosos. O primeiro extremo é aquela pessoa que, mesmo tendo avançado na caminhada cristã, mesmo tendo conhecido as regras, mesmo tendo conhecido as coisas de Deus, ela continua dependendo de uma pessoa que a oriente.
ela continua dependendo de uma pessoa que diga para ela o que ela deve ou o que ela não deve fazer. Eu acho isso muito ruim, muito perigoso, porque pode ser que alguém mande alguma outra pessoa fazer algo baseado nas suas informações, nas suas crenças e na maneira com que ela olha a verdade. Então, quando o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz: mas quando eu me tornei homem, deixei as coisas próprias de menino, ele quer dizer que em um momento da caminhada cristã dele, ele reconheceu que ele poderia caminhar sem a necessidade de uma pessoa dizendo o que ele deveria fazer. E essa autonomia não deve ser entendida como uma autonomia. Não, eu faço o que eu quero. Essa autonomia quer dizer que você tem condições de caminhar sozinho, mas sempre, entenda isso, sempre dependendo do Senhor. Se eu entender que a minha autonomia é fazer o que eu quero, eu hoje faço o que eu quero, não importa, não quero saber, a vida é minha, eu não sei, não quero saber, tenho raiva de quem sabe, se eu partir para esse princípio, está tudo errado. Então eu tenho autonomia para seguir sem necessidade de ficar perguntando para as pessoas o que eu preciso ou o que eu não preciso, o que eu devo ou o que eu não devo fazer, mas eu dependo do Senhor. Se você entende isso, você vai ser feliz na sua caminhada cristã. E um outro extremo é esse que nós falamos aqui. Quando a pessoa acha que não precisa de ninguém, acha que não precisa mais de nada porque ela tem autonomia, e aí ela não só não depende de Deus, mas ela também não precisa de pessoas. E isso é um perigo, porque a nossa caminhada, a gente já falou isso aqui em outras lives, em outros estudos, a nossa caminhada, ela não pode ou não deveria, né? Porque eu não gosto de falar não pode, porque a pessoa fala, não, posso sim, está no meu poder. Mas ela não deveria ser uma caminhada solitária, porque em algum momento você vai se cansar, você vai precisar de pessoas, e as pessoas, elas foram feitas umas para precisar das outras. Eu não me completo sozinho, eu me completo do próximo. Eu não posso entender que a minha caminhada, só porque eu adquiri uma maturidade e agora eu sou autônomo nas minhas decisões, eu posso caminhar sozinho. Não, não posso. Eu preciso de pessoas para eu caminhar junto, em algum momento para perguntar sobre alguma coisa, algum momento para poder comparar as situações que estão acontecendo, até mesmo para poder saber se eu estou num caminho certo, porque pode ser que mesmo que eu muito maduro, eu tome decisões erradas. Então, quando eu tenho pessoas amigas, pessoas de Deus, que eu posso compartilhar as minhas ideias, eu vou assim ter um horizonte mais amplo para poder tomar decisões. Então, eu preciso entender que mesmo saindo daquela fase da anomia ou da heteronomia, eu mesmo na fase da autonomia, eu preciso entender que eu preciso de pessoas e eu preciso também entender que eu dependo de Deus. Quando eu entendo isso, a minha caminhada é uma caminhada saudável, é uma caminhada em que eu vou ser bem-sucedido espiritualmente. Quando eu caminho sabendo que eu preciso de pessoas, quando eu caminho sabendo que eu dependo de Deus, a minha caminhada é saudável, a minha caminhada é feliz espiritualmente falando. Eu não posso de maneira nenhuma acreditar que só pelo simples fato de eu ser autônomo nas minhas decisões, eu posso caminhar sozinho. Eu vou fatalmente falhar. Eu estou fadado a falhar. A sinergia, ela diz, né, nós arminianos, entendemos que há uma soberania de Deus incontestável e isso não dá para contestar. Deus é soberano sobre a minha vida, é Ele quem estabelece reis, é Ele quem tira reis, é Ele quem faz tudo, mas eu preciso também entender que na minha caminhada cristã, as decisões, elas são tomadas por mim. Então,
há uma sinergia, soberania de Deus e responsabilidade do homem. Eu caminho sabendo que Deus é soberano, é Ele quem faz, mas eu caminho também sabendo que eu sou responsável pela minha caminhada, pela minha vida cristã. Como responsável em que sentido? Pelas decisões que eu vou tomar. Não sou eu que vou fazer, e não sou eu que vou me sustentar sozinho, não sou eu que vou determinar, não, mas eu preciso decidir qual caminho eu vou tomar. Por exemplo, sobre decisões que o calvinismo chama de livre agência, né? Decisões comuns. Você, por exemplo, hoje nós estávamos reunidos 6 horas da manhã da primeira igreja do Nazareno para orar, e eu decidi estar lá. Né? Eu e minha esposa dirigimos esse culto, mas eu decidi estar lá. Podia ser que eu pensasse assim, ao acordar às 5 horas da manhã, eu estou cansado hoje, eu não vou não. E eu tomei essa decisão. Eu podia depois sofrer várias consequências sobre essa ação, sobre essa decisão, mas eu decidi, é minha decisão. A sua decisão, por exemplo, ontem você decidiu ir ou não ir para o culto à noite. Você decidiu, baseado em várias situações, várias circunstâncias, mas você decide. Não é Deus que vai te obrigar. Deus, ele te impulsiona, ele te leva a fazer algo, mas é você quem decide. No seu coração, você pode até ser inspirado. Poxa, Deus está me impulsionando a fazer algo, mas é você que decide. Então há uma soberania de Deus, mas há também uma responsabilidade do homem. E é nessa hora que essa sinergia entra na autonomia. Porque mesmo sendo autônomo, eu vou decidir. Mesmo sendo autônomo, eu vou escolher o caminho que eu vou tomar. E se eu entender isso, eu vou caminhar em crescimento diante do Senhor. Eu vou caminhar sendo bem-sucedido, espiritualmente falando. Eu não vou ficar em choque com as coisas que estão acontecendo. De vez em quando a gente vai viver situações assim que vão trazer dor ao nosso coração, vão trazer sofrimento físico, de verdade, até mesmo um sofrimento na alma. Mas eu tenho que entender que Deus está no controle da minha vida, e eu tenho que entender que eu vou caminhar de acordo com as minhas decisões. Eu não caminho sozinho. Eu volto a dizer, essa caminhada não é solitária. Você precisa de pessoas. No seu ministério, você precisa de pessoas, na sua vida cristã, na sua caminhada cristã. E em segundo lugar, você depende de Deus. Sem Ele você não consegue fazer absolutamente nada. João 15, né? Vai dizer, sem mim, Jesus dizendo, nada podeis fazer. E eu preciso entender isso. Eu preciso entender que sem Jesus eu não posso fazer absolutamente nada. Mas sempre que eu estou diante de algo que Ele colocou para eu fazer, a decisão continua sendo minha. Se eu decidir, eu sou professor do seminário, né? O meu amigo Cláudio Nogueira, o pastor Cláudio Nogueira também. Se nós decidirmos não irmos para o seminário, dar aula, a decisão é nossa. O coordenador do seminário não vai vir aqui na nossa casa e falar, você é obrigado a dar aula. Não, eu não quero. Ele pode até descontar, ele pode até aplicar alguma penalidade prevista, mas eu não quero. É decisão minha. Então, eu entendo que há uma responsabilidade do homem nas decisões. Né? E a sua decisão, hoje, vai determinar o seu futuro. Você quer um exemplo? Primeiro capítulo do livro de Daniel, versículo 8. Daniel, ele decide em seu coração. Ele diz assim a Bíblia. E Daniel assentou no seu coração, decidiu no seu coração, não se contaminar com as iguarias que o rei oferecia. Então Daniel tinha uma decisão, comer ou não comer as iguarias. Mas ali ele ia ter, de acordo com a decisão que ele tomasse, ele teria consequências. Mas ele decidiu não comer. Ele poderia até ser penalizado, né? Porque o rei determinou, não é um pedido, se você quiser, não. O rei determinou que ele comesse daquela iguaria, para que ele, após 3 anos, se apresentasse viçoso, bonito, saudável, forte, diante do rei. Mas ele pediu ao eunuco, deixa eu não comer dessa iguaria. Aí ele falou, você está maluco? Eu vou perder a cabeça, e você também. Ele falou, experimenta a gente só 10 dias. E ele fez isso. E ele percebeu que eles estavam melhores do que os outros. Então a decisão de Daniel trouxe para ele algo bom que ele pôde caminhar. Houve um respeito daquelas pessoas, daquele reino, apesar de serem pessoas de outra nacionalidade,
Mas houve um respeito por Daniel e por aqueles jovens, porque eles decidiram. Então, a sua decisão hoje vai refletir no seu futuro. Vai refletir em quem você será no futuro. Então, mesmo sendo autônomo, você, após uma fase da caminhada cristã, você já viveu a fase da anomia, você já viveu a fase da heteronomia, agora você está na fase da autonomia, mas mesmo sendo autônomo, você depende de Deus. E suas decisões vão dizer quem você vai ser no futuro. Então, aqui vai um conselho, se é que a gente pode dizer assim: tenha cuidado com as suas decisões. Observe bem aquilo que você vai fazer, aquilo que você vai decidir, as pessoas com quem você vai se aliançar, as pessoas com quem você vai declarar os seus anseios, os seus projetos, os seus sonhos. Pense bem nas decisões que você vai tomar, porque as decisões que você toma hoje decide quem você vai ser no futuro. Amém? Mas que você possa entender que mesmo nessa fase da autonomia, você depende do Senhor. A decisão é sua, mas a dependência sempre vai ser do Senhor. A força que você tem, o conhecimento que você tem, a sua qualificação profissional, a sua formação acadêmica vai ajudar muito, mas não é isso que vai decidir. Não é isso que vai decidir. O que vai decidir é quem Deus é na sua vida. Amém? Deus abençoe a tua vida. Que você possa caminhar em maturidade, sabendo que você depende de Deus, mas que a decisão é sua. Amém? Deus abençoe a tua vida.